Olha só, esse podcast tá quentura. Nós estamos hoje em Belém, né? Aqui no podcast Cachaça com Jambu, né? Com a minha amiga Nayana ali, ó. Quem inventou o nome foi ela. Viu? Muito legal, por sinal, aqui nesse congresso que tá bombando, não é isso, Nayana? Exatamente. Tá sensacional. E quem é que nós vamos receber nesse podcast hoje? Claro que aqui a gente só traz os melhores, Né? Aqueles que dão o que falar. Eu gosto, eu gosto. Então, doutor Bruno, me conte um pouquinho sobre a sua palestra. Vamos lá, obrigado pelo convite. Doutor Bruno, ó, cuidado, viu? Vamos começar devagar, frio, depois a gente aquece o negócio, né? Bora. Então, minha palestra foi sobre a harmonização íntima masculina, né? Tudo que a gente fala sobre tabu, quebra de tabu, esse preconceito enorme que ainda existe voltado à estética tanto facial masculina quanto principalmente Sim. íntima, né? Os pacientes, graças a Deus, agora estão começando a procurar mais a estética íntima e melhorar aí na hora H, melhorar a sua performance, vamos dizer assim. Essa performance todo mundo quer, né? Fala um pouquinho hoje, Bruno, pra gente da procura desse paciente por esse procedimento, né? Como você disse, antes a gente não via nem falar. Se tinha, era muito bem, né, Hoje, reservado, né? Tem gente hoje que quer fazer, tem interesse, mas fica assim, será que eu vou? Se souberem que eu tô atrás disso, o que vão dizer, né? Então a gente sabe que ainda tem essa Ainda tem essa dificuldade. preocupação masculina, Ainda ou feminina. tem, ainda tem e não é pouca, tá? O meu maior mercado não é na minha cidade. O meu maior mercado são nas cidades onde eu vou atender. Por quê? Porque o paciente da minha cidade, ele não quer ser visto dentro da minha clínica, que é uma clínica que faz isso. Então, imagina passar um amigo, tá lá no Dr. Bruno fazendo, tá aumentando a piroca. Mais ou menos assim. Tá aumentando a piroca e já vai virar, né, assunto da cidade. Então, a maior quantidade de pacientes que eu tenho é em São Luís do Maranhão, é Brasília, onde eu já faço atendimentos, entendeu? E infelizmente a gente ainda enfrenta essa dificuldade de aceitação por parte dos pacientes homens, E com deixa eu certeza. fazer uma pergunta. Já chegou uma paciente, na verdade a esposa, a namorada, levando, porque às vezes é a mulher que diz, né? Não, olha, bora lá, eu vou te levar. Às vezes ele vai e ele diz que é obrigado, na verdade ele quer, mas ele está dizendo como se fosse obrigado aí. Chega poucos, mas quando chega, a mulher controla a quantidade e ainda sempre coloca um pouquinho mais, coloca um pouquinho mais. Ela sempre quer o melhor resultado. Quem vai aproveitar é ela, né? Exato. Então, Isso aí é acontece. maravilhoso, né? E esses pacientes, doutor, eles procuram. Qual a objeção deles? Realmente? O que é que eles trazem? Existe um propósito, não existe algo que ele já traz ali, diz, que eu sofri isso, não sei o quê, tudo mais. O Qual a maior objeção propósito é literalmente aumentar, né? Ter um membro maior. A principal queixa é o pênis, né? O pau fino e pequeno. Essa é a principal queixa. Então esse procedimento consegue tanto aumentar a espessura e o tamanho. Sim, mas não somente em estado flácido, tá? Alguns pacientes têm a capacidade sim de ganhar também em estado ereto, tá? Mas a 90% ganha em estado flácido, tanto o comprimento quanto grossura, né? E em quanto tempo dura esse procedimento e quanto tempo dura o produto? Porque eu já ouvi várias. É tudo muito novo pra gente, né? Pra gente que tá na harmonização, que tem aquele facial, tem o corporal. Agora o paciente íntimo, quanto tempo dura? Quanto tempo é o procedimento? Procedimento para fazer, Sim. 40 minutos está feito, tá? Com toda a avaliação, se é a primeira vez que ele vem na clínica, um pouquinho mais, 60 minutos. Uma conversa bem legal, deixa o paciente bem à vontade para a gente ter uma troca legal ali dentro, tá? E a durabilidade do produto depende muito da marca, né, e da atividade que o paciente faz, né? O jeito que o paciente, atividade física, se o paciente bebe demais, se o paciente fuma, como a vida do paciente é, né? Precisa Mas ajudar também, né? Tem que ajudar. A hidratação, a gente sabe que o ácido hialurônico ele adora a água, né? Então a hidratação ele é fundamental para a durabilidade do produto, né? Mas em média, entre 12, 15, 18 meses a gente tem uma durabilidade bem legal, real, né? E não só os 24 meses que que o fabricante do produto fala. Ele precisa voltar para a manutenção. Claro, a né? manutenção ela acontece a cada 10, 12 meses, ou às vezes até menos. A paciente que quer dar uma turbinada ainda mais,
ele vem com 3, 4, 5 meses, ele já vem, já me liga, quero melhorar ainda mais o resultado. Como? Botando um pouco mais. Falando em procedimento, como que ele ocorre durante o procedimento? Eu não sou da área, né? Eu sou cirurgiã dentista, então eu não faço corporal. Mas é claro que como profissional da área da saúde, a gente acaba acompanhando, acaba vendo alguns resultados de outros profissionais, que não tem aquela curiosidade. Então, quando o paciente se vai realizar o procedimento no paciente, precisa estar ereto ou não? Já aconteceu, né? Isso acontece com facilidade, o paciente ter ereção durante o procedimento, tá? Quando acontece isso, a gente tem alguns macetes para fazer com que ele volte ao estado flácido, né? O procedimento ele tem que ser feito em estado flácido ou semi-ereto, dá para fazer também. Mas, quando acontece esse tipo de coisa, a gente dá um tempinho, pede para ele pensar na vovó pelada, né? Dá um petelecozinho, dá um peteleco no testículo, que aí desce. Aí resolve. Aí resolve, infelizmente é isso. Ele se acalmar, Ele né? se acalmar, né? Principalmente quando a esposa está dentro. Alguns pacientes levam as esposas e elas ficam ali do ladinho, pegando na mão e vai olhando, e ela começa a se insinuar para ele. E aí, meu amigo, não tem como, né? Vai sim ter uma ereção ali na hora e a gente tem que... Deu caqueado ali o jogo de cintura e esperar baixar, né? Para continuar. Bruno, vamos falar um pouquinho do teu profissional, né? Como você chegou? Porque hoje são poucos profissionais que atuam nesse mercado, né? Com esse procedimento. Como foi que você descobriu que queria trabalhar? Não sei se você deve trabalhar com harmonização facial, corporal. Como é que você descobriu que esse seria teu nicho de negócio? Vamos lá, caiu meio que de paraquedas, tá? Eu abri a clínica realmente para harmonização facial e corporal, começou como facial, e aí um amigo meu que formou comigo, médico também, começou a trabalhar com isso em São Paulo e Rio de Janeiro. E ele mandou uma mensagem: Bruno, por que tu não coloca isso daí aí? Eu falei: o quê? E ele mandou o vídeo para mim. Né, mandou fotos e vídeo, e aquilo pra mim eu falei assim: não, jamais, tu acha que eu vou ficar pegando no pênis dos caras? Não é meu negócio, né? Não é meu negócio, isso não dá pra mim. Eu falei, cara, deixa eu te mostrar um negócio. Ele mandou o relatório de faturamento dele. Aí mudou totalmente. Aí eu falei: eu vou pegar. Vai pesar. Eu pegava na época da faculdade, sem ninguém me pagar nada, por que eu não vou pegar pagando? Literalmente foi isso. Caiu de paraquedas e eu entrei, busquei, ele foi o primeiro curso que eu fiz, ele me deu uma mentoria e eu busquei outros cursos, inclusive encontrei muito embasamento teórico de 2005, 2009, ou seja, não é uma coisa de agora, é algo antigo e que está sendo muito explorado agora, graças a Deus, né? Mas quando você entrou na época lá, trabalhando com esses procedimentos, você não pensou, claro, tu fez um investimento, imagina que você tenha feito um investimento para iniciar esses processos. Sim. Você não pensou, será que eu estou fazendo o investimento certo? Será que vai dar? Devido ao mercado mesmo? Na época, já uso ácido hialurônico. Se aquele produto não fosse utilizado para o pênis, ia ser utilizado para alguma outra área. Ou bumbum, né? Ou face, ou seja, aquele investimento foi mais alto, porque é uma grande quantidade de produto, mas ele iria ser, sim, utilizado de alguma forma. Então, essa não foi uma preocupação que eu tive naquele momento. Um investimento mais de tempo, então, né? Exatamente. Poderia se dizer assim, já que você poderia usar o produto para uma outra... O grande investimento foi em como publicar isso, em como ofertar isso nas redes sociais, em como se fazer presente e chamar a atenção. E sem mostrar o paciente, Exatamente, né? Você não pode mostrar isso na internet, né? Eu já tomei um monte de bloco porque eu mostro perto de mostrar um pênis completo, né? Mas fica ali com a fita métrica mostrando o resultado, o aumento que teve, bem aproximado. Às vezes eu consigo burlar o algoritmo, mas às vezes não, ele me bloqueia, não tem o que fazer. Mas a gente tem que tentar mostrar de alguma forma, né? E outras formas que o pessoal tem feito bastante é colocando um grupo em outras plataformas que não são tão fiscalizadas, né? E aí a gente consegue, sim, mostrar o resultado final, sim, em outras plataformas de conversação. Não vou citar para não ficar... Porque pelo menos no Instagram eu vejo banana, vejo pepino. Isso, exatamente. O que eu... Isso, eu chamei o meu profissional de marketing, ele falou assim: não, o que se aproxima mais? Banana, pega uma banana pequena, uma banana maior, pega um pepino pequeno, um pepino maior, e a gente, berinjela, e a gente foi criando artes e formas de expor a situação sem tomar bloco da rede social. Agora vamos falar de intercorrência. Vamos. Que a gente sabe que ali
anatomia pura também, Sim. né? Como tratar uma questão para que não haja intercorrência. E se há intercorrência, fala um pouquinho para a gente quais são. Com Quais certeza. Para mim, eu sempre levo em consideração a segurança. A gente sabe, trabalha com harmonização, com injetáveis. A gente sabe que a microcânula ela te dá uma segurança muito grande em comparação com a agulha. Então, para esse procedimento, microcânula sempre. Eu falei lá dentro e falo aqui, falo abertamente isso nas minhas redes sociais. Microcânula sempre. E produto que é reversível sempre. PMMA, não. Agulha, muito menos. Então, se você começa por aí, você já tem uma chance de sucesso no procedimento muito grande, tá? Quando acontece uma intercorrência, são intercorrências que não são graves, né? Como uma infecção ou uma obstrução arterial ou venosa. No caso das mais simples que eu vejo, é a questão de ficar um pouquinho mais deformado de um lado do outro. O paciente não cuidou tão bem, que o paciente tem que investir. Tem todo um processo, então, né? eu digo que 50% eu entrego para o paciente e os outros 50% o paciente tem que entregar. Como? Cuidando, mantendo o posicionamento ideal do pênis, fazendo as massagens em casa, não fazendo sexo, porque isso é o principal que o paciente tem que fazer. Então, tem muito paciente que me manda mensagem depois de 2 dias. Não aguentei. E aí, como é que tá? Mas O produto veio para trás. Qual seria o tempo que o paciente deveria ficar sem 10 a 15 dias sem relação de abstinência sexual total. Inclusive masturbação. Legal. Não E pode qual mesmo. seria o maior medo do paciente? Quando ele chega contigo, ele quer fazer, mas ele está na dúvida. O que deixa ele mais preocupado? Dor. O paciente tem medo de sentir dor na região íntima. Ele não está acostumado a ser espetado, a ter uma agulha perto dele. Ele olha uma microcânula, ele acha que a microcânula é uma agulha gigante, aquilo vai ser introduzido dentro do pênis dele. Então, ali, essa é a barreira dele. Então, quando eu mostro para ele o procedimento sendo feito com anestesia, que ele não vai sentir nada, aí ele se tranquiliza. E quando termina... Local, claro. E quando eu termino, o paciente realmente não sentir nada. Ei, doutor, olha minhas perguntas. Pergunte. Eu sou curioso. Pergunte. Deixa eu te perguntar. Na harmonização, a gente tem aquele paciente que chega, você vai usar 4 ml ali no rosto, tudo mais. Não, mas eu não posso usar 3, eu não posso usar menos. Há esse tipo de comportamento também dentro do preenchimento peniano? Acontece numa primeira instância. Na primeira consulta acontece bastante isso. O paciente, quando a gente fala em 10, 12, 15 ml, meu Deus, precisa de tanto? Mas cabe tanto assim? E essa quantidade é por sessão? Então É por sessão, sim. Óbvio que você pode... eu te ofereço 20, eu acho que 20 vai ficar legal. A gente pode fazer 10, depois mais 5, depois mais 5 e a gente vai colocando tudo. O paciente tem paciente que já quer, não, eu vou sofrer de uma vez só. Já coloca tudo de uma vez. O máximo que eu coloco são 20 por segurança, e dependendo do tamanho do pênis. Então é mais insegurança, né? Para saber se realmente não vai ficar aquela quantidade exagerada. Exatamente. Exagerado não, porque todo mundo quer mais. É raro acontecer de um paciente falar assim, cara, eu acho que ficou grande demais. Eu acho que em todos que eu já fiz, acho que um paciente só que falou isso pra mim. E teve algum paciente que, de repente, o paciente ou a esposa olhou assim, não gostei, eu gostava do jeito que era antes? Não, difícil, a né? mulher depois que usa, aí vai pra Eu galera. acho que ela já dizia assim, não, tá na hora de voltar. Já tá na hora de fazer, Não, já tá na hora de fazer a muito manutenção. sucesso, né? Eu já tive que paciente que a mulher reclamou na primeira vez, tipo, tá muito grosso, tá machucando um pouco. Aí depois que lubrifica e vai, se Deus fez é porque cabe, né? Então... Doutor Bruno, me conte aí dos cursos, palestras aí que você tem programado aí para o resto desse trimestre. Esse trimestre agora a gente está com cursos específicos disso, né? Mentorias VIP, presencial, tanto presencial quanto híbrida. Se o paciente tem acesso pelo site do Instituto, ele tem acesso às aulas em formato online e vem para a clínica, assim, para clínica prática, literalmente, né? Então, os próximos meses eu tenho 3 turmas abertas para isso, tá? Palestras, acredito que essa deve ter sido a última do ano já. Semana passada eu estava em Brasília, né? Eu estou vindo de Brasília praticamente. Mas vamos ver o que vai acontecer em 2026, né? Acho que tem começar muita essa vida coisa, de palestras aí, uma atrás da outra.
Vamos ver, isso é legal. Eu Gostei. tenho certeza que para esse procedimento está em plena ascensão. Com Vai certeza. crescer muito ainda a questão da procura. Digo porque a gente trabalha, a Nayana trabalha também na área de harmonização, e a gente vê uma procura já. E acaba sendo Né? diferencial, né? Hoje a gente, infelizmente, a gente tem muitas áreas trabalhando com estética, né? Com estética Isso. injetáveis. Não vou nem falar estética, falar injetáveis, né? Procedimentos estéticos injetáveis. Querendo ou não, a concorrência está grande. Então, ou você é muito bom, já tem um lastro de experiência que as pessoas já te conhecem na tua cidade, ou você tem que começar com um diferencial. E querendo ou não, isso é uma área bem diferenciada Com certeza. Lá vem uma pergunta. da estética. Diga, pergunte. Bora lá, como diz o pessoal. Por região, você que estuda aí, essa questão, menos numa região, mar em outra região, cara é menor num canto, maior na outra região, existe isso? Na estética íntima, tem a questão do corpo peniano, às vezes, ser mais fino do que a cabeça, né? E, né, a gente tem diversos formatos de pênis. Tem pênis que é mais grosso na base, mais fino mais para frente. Então, a gente sempre tenta deixar ele mais uniforme possível, tá? Então, quando eu percebo que o pênis do paciente é mais gordinho atrás ou mais na frente, eu sempre tento deixar tem ele... vários tipos, né? Exatamente. E o principal que o paciente sempre quer é que fique tão grosso quanto a cabeça. E alguns, obviamente, que tem a cabeça mais fina, porque é um biotipo de ter a cabeça mais fina, né? Querem que eu faça o procedimento na cabeça também para ver se alarga um pouco mais, né? Então, tem vários tipos e dá para fazer de tudo. Nós estamos falando aqui com o Dr. Bruno Marques, falando ali de preenchimento peniano, ele que palestrou aqui no Harmony agora há pouco, nesse dia 24, né? Batendo um papo gostoso, conversa boa, né? Falando um pouquinho para você, profissional da saúde. Nós estamos falando aí junto com o Harmony para mais de 70 mil profissionais que vai ao ar aí no decorrer desses dias. Eu tenho certeza que esse episódio aí, ó, muita gente vai estar de olho lá, não é isso? É isso aí. Doutor Bruno, um prazer te receber aqui. Obrigado, o prazer foi todo meu. Também aí, que está mediando comigo, né? Falei, Evaldo, vamos conversar com o doutor Bruno Marques. Ele tem muito conteúdo pra gente, sucesso para você. Né? A gente pra todos sabe nós. que muita coisa vem por aí ainda. Exatamente, né? Vamos ver o que vai vir de novidades em 2026, tanto na estética facial e estética íntima também, né? Pelo menos na facial, todo dia é uma conversa, meu amigo. Todo dia é um protocolo diferente. Né? A gente nem sabe mais, né? Eu já estou preocupado com o que os coreanos estão inventando, porque eles são terríveis. Mas aí, quando um coreano inventa alguma coisa, vem coisa boa também. Exatamente, né? Hoje a gente aqui, né? A gente hoje está literalmente tentando seguir os passos deles. Eu digo que eles estão na nossa frente bastante, tá? E se a gente consegue chegar perto deles, a gente vai estar muito bem quando a gente fala de estética no Brasil. Legal, um prazer. Prazer foi todo hoje, meu. Viu? Obrigado pelo convite. Do nosso evento, do nosso congresso. E que a gente tenha essa parceria em outros anos, né? Sempre Com trazendo certeza. aqui profissionais realmente que vão fazer a diferença no nosso evento. Vamos lá, só convidar que a gente está aqui. Tem muito evento aí, né? Tem muita coisa para rolar. Obrigado a todos. Obrigado a você que está conosco aí nas redes sociais, no YouTube. E fica aí a dica para o próximo episódio, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.